E aí, amados, tudo bem? Vamos continuar a nossa aulinha de figuras de linguagem? Então vamos lá. A gente vai falar agora da anáfora. O que é anáfora? É quando a gente repete a mesma palavra, né, ou então uma construção no início de cada período, no início de cada verso, enfim. Vocês, né, já devem ter lido aí várias obras em que vocês viram esse recurso da anáfora. Olha só esse versinho aqui. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Então aqui no início, né, nós temos de cada verso, nós vamos ter aqui se eu, se eu, se eu. Então aqui a gente vai ter a anáfora, né, ou seja, essa repetição dessa construção sempre aqui no início, né, do verso, né, da oração, do período, enfim. Temos um outro recurso também, né, uma outra figura de linguagem chamada de assíndeto. Olha só, aqui ó. A, né, de ausência. Então, o assíndeto é quando a gente, né, é a ausência de conectores, né? Então, aqui ó, assíndeto, né, a, ou seja, a ausência de conectores em uma construção. Vi, venci. Então vejam que aqui eu tenho apenas vírgulas, ou seja, eu não uso nenhum conector. Então, assíndeto é a ausência de conectores. Em algumas construções, eu tenho a ausência de conector, enquanto que em outras eu tenho vários conectores, ou seja, a repetição desses conectores. E aí, nós também temos uma figura chamada polissíndeto, né? Então, o polissíndeto é a repetição, né, desses conectores. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta. Então, assim, o Olavo Bilac, ele fez essa construção usando a figura de linguagem polissíndeto. Uma outra figura de linguagem que também vai trabalhar com essa construção, né, das frases, das orações, dos períodos, enfim, é a elipse. O que é a elipse? A elipse é quando a gente omite uma expressão naquela frase, contudo, nós conseguimos identificá-la através do contexto. Né? Nós, assim, quando estudamos lá tipos de sujeito, nós temos um sujeito com o nome de sujeito elíptico, ou seja, é quando você omite o pronome, contudo, pela desinência do verbo, a gente consegue identificá-lo. Estávamos felizes com o resultado. Quem estava feliz? Nós. Então, aqui, né, eu sei que existe o pronome nós, contudo, ele não aparece, ele não está explícito, ele está implícito aqui, mas eu consigo identificá-lo. Então, isso é a elipse. Existe uma outra figura que é parecida, que é a zeugma. Qual é a diferença entre a elipse e a zeugma, que também faz uma omissão? Na zeugma, o termo ele foi citado anteriormente. Fabiana comeu a maçã, eu a uva. Então vejam que aqui comi. Antes eu usei aqui o verbo comer. Fabiana comeu a maçã, eu a uva. Eu omiti o verbo comer. Contudo, eu consigo compreender aqui, né, a mensagem, porque anteriormente esse verbo já foi utilizado. Ok, galerinha? Então, galera, para a gente, né, finalizar as nossas figuras de linguagem, nós vamos falar de
mais duas, tá? O hipérbato e a silepse. O hipérbato, né, é quando nós invertemos os termos em uma frase. O que significa essa inversão dos termos? Nós aprendemos, né, no início que a sentença linguística ela vai ser constituída, né, de algumas expressões. Então nós selecionamos essas expressões e a organizamos nessa sentença. Nós temos uma ordem direta da frase. Qual é essa ordem direta? Nós vamos sempre colocar, né, aqui o sujeito, o verbo que vai indicar, né, a ação desse sujeito, e, né, quando isso aconteceu. Então observem essa frase: Paulo comprou 2 blusas ontem. Então eu tenho aqui, ó, o meu sujeito, Paulo, que está no início da minha frase, o verbo comprar. Logo depois, né, nós temos aqui o complemento deste verbo e ali no final a circunstância, ou seja, quando isso aconteceu. Então essa daqui é a ordem direta da frase. Quando eu uso a figura de linguagem hipérbato, eu vou usar a inversão desses termos. Então, na frase triste estava Maria, como seria essa frase na ordem direta? Maria estava triste. No hipérbato eu faço a inversão desses termos. Ok, galerinha? E por último, a gente vai falar da silepse. O que é a silepse? A silepse ela tem a ver com a concordância que os termos fazem entre si na frase. Nós estudamos concordância e vimos que existe, né, a concordância gramatical, e essa concordância vai levar em consideração os termos em relação ao gênero, em relação ao número, em relação à pessoa que a quem, né, nós queremos atribuir algo ou falar a respeito de algo. No caso da silepse, ela vai fazer a concordância com a ideia que se deseja transmitir e não com a expressão. Nós vamos ter a silepse de pessoa, a silepse de número e a silepse de gênero. Na silepse de pessoa, o que são as pessoas do discurso? A gente tem lá primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa do discurso sou eu quem falo, né? Segunda pessoa são os que ouvem, né? Tu, vós. E a terceira pessoa é o assunto. Então a gente vai ter aqui a frase: todos os atletas estamos preparados para o jogo. Soa até estranho, né? Só que na silepse, mais uma vez, eu estou fazendo a concordância com a ideia que se deseja transmitir. Então aqui eu usei a primeira pessoa, ou seja, eu me incluí nesse discurso e não a terceira pessoa, concordando com todos os atletas. A silepse de número, ela tem a ver com o singular e o plural. Então, no jogo, a torcida gritava muito. A torcida, né? A palavra torcida é uma palavra que está no singular. Logo, pela concordância gramatical, o meu verbo deveria estar no singular. Só que no caso da silepse de número, já que a minha concordância é uma concordância com a ideia, então aqui, qual é a ideia de torcida pra gente? É de multidão, são várias pessoas, então por isso o verbo está no plural. E pra gente finalizar, a gente vai ter a silepse de gênero. A silepse de gênero, ela vai trabalhar com aqueles conceitos do que é masculino e feminino. Então, de acordo com a concordância, feminino com feminino, masculino com masculino. Só que na silepse de gênero, eu faço a concordância com a ideia que está implícita. São Paulo é agitada.
Quando eu uso aqui, né, a expressão agitada, eu estou fazendo a concordância com a ideia, né, que eu tenho da cidade. Tá? Então aqui, cidade de São Paulo é agitada. Então aqui na sílabus de gênero eu faço a concordância com a ideia de feminino. Galera, olha só, espero que vocês, né, tenham entendido. Então assim, tem alguns exercícios em que a gente vai aplicar essas funções da linguagem, então a gente vai fazê-los e vamos, no momento da correção, tirar as dúvidas de vocês. Ok, amados? Beijinho e bons estudos.